Você pode estar arruinando sua vida sem perceber, não por um erro dramático, mas por escolhas minúsculas que se repetem todos os dias. Imagine uma raiz crescendo sob o chão de uma casa, invisível, lenta, silenciosa. Um dia o piso racha e a casa desaba. É assim que a vida se desgasta quando permitimos amarras sutis tomarem o lugar das decisões conscientes. Eu falo com você como alguém que estudou isso e aplicou na própria rotina. O estoicismo não é magia, é ferramenta. Não é sobre tornar-se insensível, é sobre aprender a cuidar do que depende de você, suas impressões, suas escolhas, sua resposta, e soltar o resto. Em uma frase, a distinção fundamental entre o que se controla e o que não se controla é a chave. Você não controla a opinião alheia, os imprevistos, a agenda do outro. Você controla sua atenção, suas ações, seu juízo. Quando você confunde esses conjuntos, começa a entregar a autoridade da sua vida para forças que não merecem esse poder. Nas próximas linhas, eu vou apresentar 10 amarras silenciosas que corroem sua energia, seu tempo e sua identidade. Para cada uma, um diagnóstico, o dano que ela causa, uma prática imediata que você pode aplicar agora mesmo e um hábito de sustentação para 30 dias. Não promessas de mudança instantânea, mas passos concretos para recuperar a autonomia. Se essa mensagem está chegando na hora certa, deixe um comentário com "Hoje eu começo". Esse pequeno gesto é um contrato simbólico. Você sinaliza compromisso com você mesmo. Feito isso, vamos adiante. 1. Buscar aprovação externa. O erro, você vive orientado pela reação dos outros, curtidas, elogios, reconhecimento visível. Você mede valor pelo espelho da opinião alheia. Porque a ruína, sua identidade fica frágil, decisões se tornam reativas e você passa a gastar energia em performances que não constroem caráter. A longo prazo, a sensação de vazio aumenta porque você não constrói nada para si mesmo. Prática imediata. Hoje, ao postar, enviar ou dizer algo importante, pergunte-se: se ninguém reagisse, eu ainda faria isso? Se a resposta for não, segure. Respire e reavalie. Hábito 30 dias. Todo dia, escolha uma ação significativa que você não compartilha nas redes. Escreva algo. Treine uma habilidade. Leia sem comentar. Não publicar por 30 dias reforça que seu valor não depende de aplausos externos. 2. Medo e inércia. Antecipar o pior. O erro. Você vive na preocupação com cenários catastróficos. A mente cria versões hipócritas do futuro que amedrontam e paralisam. Por que a ruína? O medo rouba a iniciativa, transforma a possibilidade em desculpa e potencia em ruminação. Quando a vida pede decisão, você espera garantias que não existem. Prática imediata. Faça a premeditatio malorum adaptada. Por 2 minutos, imagine o pior razoável, não para se desesperar, mas para dessensibilizar a ansiedade. Nomeie a pior consequência e defina uma resposta plausível. Hábito 30 dias. Adote a regra do primeiro passo de 5 minutos. Toda vez que o medo tentar te paralisar, comprometa-se a começar por 5 minutos. A ação dilui a fobia do futuro. 3. Procrastinação. O roubo silencioso do tempo. O erro. Adia-se o importante em favor do imediato, do fácil, do urgente que não importa. Por que a ruína? Cada adiamento é uma dívida com seu futuro. O que se acumula não é apenas trabalho não feito, mas oportunidades perdidas e autoestima corroída. Prática imediata. Identifique a tarefa que você evita mais e faça-a por exatamente 10 minutos. Apenas isso. O objetivo é quebrar a inércia. Hábito 30 dias. Adote o bloco de foco de 25 minutos diário, Pomodoro básico, para uma tarefa significativa. 30 dias cria um hábito. Hábito produz identidade. 4. Vício em reclamar. Energia desperdiçada. O erro, reclamar vira rotina.
Você externaliza qualquer desconforto como justificativa para não agir. Por que a ruína? Reclamação prolongada treina a mente para ver obstáculos e não soluções. Além disso, cria um ambiente emocional que neutraliza a iniciativa. Prática imediata. Por 24 horas, troque cada reclamação por uma pergunta. O que posso fazer agora sobre isso? Se não houver ação, troque por silêncio. Hábito 30 dias. Diário de solução. Todo dia registre uma única ação que você tomou para melhorar algo que incomodou. Pequenas vitórias reprogramam a atitude. 5. Expectativas irreais. Apego a resultados fora do seu controle. O erro. Você acredita que determinados resultados externos definem seu valor ou felicidade. Por que a ruína? Quando o controle está fora de você, sua paz depende de circunstâncias voláteis. Isso alimenta frustração constante. Prática imediata. Antes de um evento importante, liste 3 resultados possíveis. Assinale quais dependem de você e foque apenas nesses. Hábito 30 dias. Pratique o jornal do que dependo à noite. Registra-se uma ação sob seu controle feita no dia. O foco desloca-se do resultado para a responsabilidade. 6. Ruído das distrações digitais. Atenção como recurso escasso. O erro. Você diz que precisa de foco, mas entrega sua atenção a notificações, rolagem interminável e estímulos rápidos. Por que a ruína? Atenção fragmentada impede profundidade e sabotam projetos que exigem constância. O tempo parece passar sem resultado real. Prática imediata. Desligue todas as notificações por 1 hora hoje. Experimente a sensação de completar uma atividade sem interrupções. Hábito. 30 dias. Crie uma janela de trabalho sem tela, de 90 minutos diários, onde você desenha, lê ou trabalha sem dispositivos. Aumente gradualmente. 7. Relações tóxicas. Contaminação silenciosa da vontade. O erro. Você mantém laços que drenam energia, justificando com história, culpa ou medo da perda. Por que a ruína? Relações tóxicas corroem limites, enraizam desculpas e distorcem sua bússola moral. Elas consumem tempo e corroem propósito. Prática imediata. Estruture um script de limite breve. Uma frase clara e firme que você pode dizer quando algo extrapolar. Eis. Eu não posso participar disso agora. Ou, precisamos conversar quando você estiver calmo. Hábito 30 dias. Pratique o distanciamento programado. Limite o contato por um período. Menos mensagens, menos presença. E use esse espaço para avaliar como se sente sem essa influência. 8. Impulsividade. Perder o poder entre estímulo e resposta. O erro. Agir no primeiro impulso, sem revisar intenção nem consequências. Por que a ruína? Impulsos levam a arrependimentos, gastos desordenados, conversas agressivas e escolhas que não constroem quem você quer ser. Prática imediata. Introduza a regra dos 10 segundos. Antes de reagir, conte de 1 a 10. Respire. Se for uma decisão maior, estenda para 24 horas. Hábito. 30 dias. Pratique um exercício de temperança diário. Escolha um pequeno prazer que você normalmente concede. Adie-o por 24 horas. Exercitar essa pausa fortalece o músculo do autocontrole. 9. Conforto destrutivo. Preferir prazer imediato ao crescimento. O erro. Você confunde descanso com acomodação. O conforto permanente anestesia a necessidade de evoluir. Por que a ruína? Crescimento exige desconforto intencional. Se tudo for cômodo, você estagna e perde oportunidades de profundidade. Prática imediata. Hoje, faça algo desconfortável que se alinhe ao seu objetivo. Um treino, uma conversa difícil, trabalhar quando prefere lazer. Hábito 30 dias. Adote a regra do desconforto leve. Uma atividade desconfortável, programada 3 vezes por semana. Pequenas resistências acumulam mudança. 10. Viver no automático.
falta de direção e desperdício do tempo. O erro. A vida se torna uma sequência de hábitos sem bússola. Você acorda, reage, repete. Por que a ruína? Falta de direção gera sensação de vida desperdiçada, cansaço existencial e frustração. Sem intenção, o tempo se esvai sem propósito. Prática imediata. Escreva agora uma frase que resuma o que você quer construir nos próximos 12 meses. Seja concreto. Hábito. 30 dias. Prática matinal de 5 minutos. Escreva a intenção do dia, e a única ação que, se feita, fará o dia ter sido bem aproveitado. Não publique, guarde para você. Se metade dessas amarras soa familiar, saiba que você não está isolado nisso. A cultura atual organiza estímulos para manter comportamentos repetitivos. Likes, urgências fabricadas, feedbacks imediatos que alimentam a rotina sem conteúdo. Marcos Aurelius e Epicteto falavam da necessidade de escolher internamente, mesmo quando o mundo exige externamente. Eles nos legaram mais do que frases. Nos deram um quadro para exercer a liberdade dentro das condições em que vivemos. Agora vamos pausar um pouco. Silêncio não é vazio, é terreno fértil. Feche os olhos por 30 segundos e perceba. Quais desses itens você alimentou hoje? Onde sua atenção foi capturada? O silêncio revela onde as raízes crescem. Não é exercício místico, é observação pragmática. A partir do que você notar, escolha apenas um dos 10 para trabalhar nas próximas 72 horas. Não 5, não 10. 1. Foque e repita o micro-hábito até que a ação automática mude. Há uma regra prática que recomendo para começar imperfeito e manter consistência. Os primeiros trabalhos não precisam ser públicos. Durante 30 dias, comprometa-se a não postar nas redes sobre o progresso desse hábito. Isso corta a necessidade de aprovação e transforma a prática em disciplina, feita para você, não para a audiência. Se comprometer com essa regra, escreva: "Hoje eu me liberto". Nos comentários agora, vontade e palavra se alinham. Algumas resistências surgem logo. Não tenho tempo. Preciso ver resultados rápidos. Posso fazer depois. Essas são vozes que traduzem perda de autonomia. Quando pensar, vou fazer depois, pergunte-se: que preço meu futuro paga hoje? O estoicismo ensina que a identidade é acumulada por ações repetidas. Se você quer ser alguém que abre mão de distrações, precisa agir como essa pessoa hoje, mesmo que imperfeitamente. O ponto de ruptura que você precisa construir não é um evento heróico. É uma série de micro-rupturas com velhos hábitos. Pense na água salgada que corrói uma rocha milímetro a milímetro. A transformação é assim, persistente, muitas vezes discreta. Mas há estratégias para acelerar a corrosão do que te arruína. Primeiro, elimine, não só adicione. Muitas vezes pensamos que o próximo livro, o próximo curso, a próxima técnica nos salvará. Na verdade, o que te libertará é cortar o que consome energia, eliminar notificações, reduzir convites que fragmentam a atenção, dizer não às responsabilidades que delegam sua força. Menos estímulos significam mais espaço para a ação deliberada. Segundo, estabeleça limites com firmeza gentil. Limites não ferem relacionamentos. Muitas vezes, salvam-nos. A arte de dizer não é um ato de preservação da sua capacidade de dizer sim ao essencial. Terceiro, construa micro-hábitos como argamassa. 5 minutos de prática deliberada, 10 minutos de leitura concentrada. Um diálogo sincero por semana com alguém que amplifica o seu melhor. Esses atos pequenos, repetidos, moldam identidade. Agora que você já entende as 10 amarras e segurou o primeiro passo, há espaço para histórias que ilustram esse processo. Como a da casa que parecia firme, enquanto uma raiz trabalhava por baixo, ou o quarto escuro, onde uma pessoa vive, sem ver que as luzes foram apagadas gradualmente. Vou contar 2 dessas imagens para aprofundar a identificação
e tornar as lições mais palpáveis. Havia um homem que vivia principalmente para o aplauso. Cada obra que fazia vinha embalada para a plateia. Cada decisão buscava aprovação. Com o tempo, ele percebeu que havia perdido gosto pelo trabalho em si. Um dia, por sugestões de um amigo, decidiu trabalhar um mês em silêncio, sem compartilhar resultados, sem esperar reações. O primeiro dia foi vazio, o 10º estranho, o 30º libertador. Ele descobriu que produzir para si devolvera sentido. Não foi mágica, foi disciplina. O silêncio retirou o espelho e devolveu a visão de dentro. Outra imagem. Uma mulher que navegava tanto nas redes que mal conseguia terminar um livro. Decidiu experimentar uma janela de 90 minutos sem tela diariamente. No começo, sua ansiedade cresceu. Nos primeiros 7 dias, sentiu vontade de desistir. No 14º dia, acabou um capítulo de um livro que a influenciou profundamente. Aos 30 dias, sua capacidade de foco cresceu o suficiente para reescrever projetos que ela adiava há anos. Essas imagens não são exemplos de perfeição. São relatos de quem se expôs ao desconforto propositivo e colheu consequência concreta. Antes de seguir para a parte mais prática, o plano de 30 dias consolidado com 3 microações essenciais, há um elemento que merece atenção. Autocuidado não é sinônimo de indulgência. O estoicismo não rejeita conforto, mas ensina a hierarquizá-lo. Conforto que alimenta caráter é bem-vindo. Conforto que anestesia. Propósito é traição. Examine onde você usa conforto para escapar, e com gentileza consigo mesmo, substitua a fuga por uma pequena resistência diária. Se você está pensando em desistir ao primeiro obstáculo, lembre-se da estratégia do começar imperfeito. 5 minutos. Pode ser apenas 5 minutos de um exercício, de uma conversa, de um trabalho concentrado. O compromisso é começar. Depois, ajuste. A perfeição é inimiga da prática. Vamos agora preparar o terreno para o plano prático que vem a seguir. Escolha neste momento uma única amarra das 10 que mais ressoa com você. Liste rapidamente, em uma frase, qual microhábito você pode executar hoje, por 5 minutos, que começa a corroer essa amarra. Não escreva para ninguém, escreva para você. Guarde essa anotação. Ao retomar, eu vou fornecer um roteiro de 30 dias, com 3 microações que se complementam. Eliminar uma distração, cultivar um hábito de 5 minutos e definir um limite relacional. Também vou conduzir você por uma sequência de perguntas para atingir o ponto de ruptura necessário à reinvenção silenciosa da sua vida. Essas próximas etapas exigem coragem ativa. Exigem que você faça acordos consigo mesmo e os cumpra sem necessidade de plateia. Por ora, segura essa sensação. Há poder em decidir hoje. Não precisa ser dramático, precisa ser repetido. O estoicismo nos lembra que grandes mudanças brotam de pequenas consistências. Se você já fez o comentário, hoje eu começo, isso significa que você anunciou a si mesmo que essa é uma prioridade. Se ainda não fez, faça agora. Esse gesto é uma âncora. A seguir, quando retomarmos, vamos aprofundar 3 exercícios que você pode começar imediatamente. A premeditação breve para reduzir a ansiedade, a janela sem telas para recuperar a atenção e o script de limite para proteger sua energia. Cada exercício terá variações para diferentes rotinas, para quem trabalha remoto, para quem estuda, para quem lidera pessoas, e um cronograma de 30 dias para transformar o início em hábito. Além disso, vou mostrar como monitorar progresso, sem depender de validação externa, e como lidar com recaídas sem cair em autocrítica destrutiva. Mas antes de prosseguir, uma advertência prática. Se algo do que você lê toca em dores profundas, trauma, depressão, ansiedade que impede funções básicas, o caminho mais sábio é buscar um profissional qualificado.
O que proponho aqui são ferramentas para autodisciplina e clareza, não substitutos de apoio terapêutico quando necessário. Segure a decisão que tomou. O primeiro fio da transformação já foi lançado. Em seguida, vamos desenrolar o plano prático com passos diários, adaptações e como sustentar essa mudança sem espetáculo. Prepare uma folha em branco. Você vai anotar 3 compromissos simples, que manterá pelos próximos 30 dias. Uma coisa a eliminar, uma coisa a começar por 5 minutos e um limite que vai praticar. Escreva-os já, com caneta, e volte comigo para consolidarmos a estratégia. Perfeito! Você já escreveu no papel a sua única amarra para atacar nos próximos 30 dias. Agora eu vou transformar esse compromisso em um plano claro, diário e adaptável. Não é teoria, é mapa de ação. Segue um roteiro prático, com variações por rotina, maneiras de medir progresso, como reagir a recaídas e scripts prontos para dizer não, quando necessário. Tudo focado em 3 microações complementares que você já sabe. Eliminar uma distração, começar algo por 5 minutos e praticar um limite relacional. Essas 3 alavancas, se repetidas, corroem as raízes que arruinam sua vida sem alarde. Antes de detalhar, um lembrete estoico rápido. Concentre-se no que depende de você, suas impressões, escolhas e esforço, e deixe o resto fora do seu governo. A prática que você vai seguir é a aplicação dessa distinção. Se em algum momento algo tocar em dores profundas, trauma, ansiedade incapacitante, depressão, procure ajuda profissional. Essas ferramentas são para disciplina e clareza. Profissionais de saúde mental são para suporte técnico quando necessário. Plano geral. Visão de 30 dias. Objetivo central. Em 30 dias, deslocar a atenção do externo para o interno, recuperar blocos de concentração e fortalecer limites. Estrutura. Semana 1. Preparar e iniciar. Configurações. Primeira exposição ao desconforto. Pequenas vitórias. Semana 2. Automatizar. Ampliar consistência. Lidar com resistências iniciais. Semana 3. Intensificar. Aumentar a dificuldade controlada e avaliar ganhos. Semana 4. Consolidar. Integrar ao cotidiano. Definir manutenção pós 30 dias. Framework diário sempre. 1. Manhã, 5 minutos. Intenção do dia. Escreva a única ação que, se feita, fará seu dia valer. Regra dos 5 minutos. 2. Bloco sem telas. Um período ininterrupto. Miniro 25 min. Meta 90 min para trabalho profundo. Leitura ou prática. 3. Noite. 2, 5 minutos. Registro do que você fez sob seu controle. Jornal do que dependo. 4. Pequena tarefa de coragem. Algo desconfortável pequeno. Falar a verdade, dizer não. Treinar uma habilidade. 5. Check-in rápido. Resposta a uma pergunta simples. Cumpri a única ação? Marque sim, não em seu diário privado. Semana 1. Preparar e iniciar. Dias 1-7. Dia 1. Configuração. Faça 3 coisas agora. 1. Desligue notificações de aplicativos que mais interrompem. 2. Marque 90 minutos diários como janela sem telas, mesmo que comece com 25 min. 3. Escolha o limite relacional que vai praticar. Eis. Não responder mensagens fora de horário. Reduzir encontros que drenam. Manhã. Escreva a intenção do dia. Regra dos 5 minutos. Noite. Registre o que você fez que dependia de você. Micro-hábito do dia. 5 minutos de premeditação breve. Vejo abaixo o script. Tarefa de coragem. Diga o primeiro não do período, mesmo que pequeno. Use o script de limite. Dia 2. Exposição suave. Faça a premeditação de novo. Experimente trabalhar 25 minutos sem telas. Pomodoro. Anote uma reclamação que você fez hoje e transforme em pergunta. O que posso fazer agora? Dia 3. Primeiro desconforto proposital.
Faça uma ação desconfortável de 10 minutos, alinhada ao objetivo. Treino, conversa difícil, organização. Não compartilhe ainda. Dia 4. Aumente a janela sem telas para 45 minutos. Revise seu script de limite. Ajuste as palavras para soar natural. Dia 5. Rotina de revisões. À noite, escreva 3 coisas que dependiam de você e uma pequena melhoria para amanhã. Dia 6. Consolide a prática de 5 minutos. Se começou a ler, complete um capítulo. Se é treino, faça a série mais curta, mas faça. Dia 7. Revisão semanal curta. Que amarra você atacou? O que funcionou? Ajuste a próxima semana com base nisso. Semana 2. Automatizar. Dias 8 a 14. Objetivo: transformar ações em rotina automática. Dias 8 a 10. Estabeleça um ritual matinal de 5 minutos fixo. Sem tela, caneta e papel. Defina a única ação do dia. Ao final do dia, registre vitória pequena. Dias 11 a 12. Aumente blocos de foco para 60 minutos, em pelo menos um período do dia. Se trabalha remoto, faça no início da manhã. Se estuda, escolha quando há mais energia. Dias 13 a 14. Pratique o limite relacional pelo menos 3 vezes. Anote o sentimento pós-limite. Muita calmaria provavelmente surgirá. Semana 3. Intensificar. Dias 15, 21. Objetivo: testar resistência e fortalecer autocontrole. Dia 15. Faça 90 minutos de trabalho sem telas numa sessão. Observe como é chegar ao fim do capítulo ou tarefa. Dia 16. Desafio de 24 horas. Um dia sem postar nada nas redes e sem checar métricas. Foque em produzir sem olhar para o espelho. Dias 17 e 18. Introduza a regra do atraso para um prazer. Se quiser comprar algo, espere 24 horas antes de decidir. Dias 19 e 21. Reavalie relações. Reduza em 50% o contato com uma pessoa tóxica, se aplicável, e observe seu nível de energia. Semana 4. Consolidar. Dias 22 e 30. Objetivo: transformar ganhos em identidade. Dias 22 e 24. Faça um mini projeto de 3 dias que exija foco. Revisar currículo, planear um projeto, terminar um texto. Dias 25 e 27. Reforce o hábito de silêncio. 30 dias sem anunciar progresso nas redes. Se você aceitou o compromisso no início. Repare as mudanças internas. Dias 28 e 29. Revisão prolongada. Leia suas anotações do mês. Destaque padrões e escreva uma nova meta de 90 dias baseada no que aprendeu. Dia 30. Ritual de fechamento. Escreva a frase que represente sua nova identidade. Eis: sou alguém que prioriza a presença. E planeje como manter 3 práticas ao longo dos próximos 90 dias. Exercícios práticos detalhados. 1. Premeditatio malorum adaptada. 2 minutos. Objetivo: dessensibilizar antecipações catastróficas e definir respostas plausíveis. Como fazer agora? Sente-se. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine o pior razoável que pode acontecer em relação ao assunto que te preocupa. Perder um cliente, ouvir uma rejeição, falhar num teste. Seja específico, mas não dramático. Em voz baixa ou na cabeça, descreva a consequência. Se isso acontecer, isso significa X. Em seguida, escreva uma resposta prática. Se acontecer, farei Y. Termine nomeando o recurso interno que você usará. Posso controlar minha reação e meu próximo passo. Abra os olhos. Esse exercício reduz a ansiedade ao dar plano e ação ao que parecia monstruoso. Variações por rotina. Para quem trabalha remoto, imagine o pior na reunião importante. Planeje a frase de início e a ação de reparação. Para quem estuda, imagine falhar num exame. Planeje revisão e pedido de prorrogação se aplicável. Para líderes, imagine uma falha de projeto. Defina quem contatar e quais medidas imediatas tomar. 2. Janela sem telas. Ni 90, progressão. Por que isto funciona?
A atenção é um recurso escasso. Ao proteger períodos sem interrupção, você reconstrói capacidade de concentração e sentido de progresso. Regras práticas. Defina uma janela fixa no seu dia, manhã preferível. Comece com 25 minutos, se for novo nisso. Aumente gradualmente até 90 minutos. Antes de entrar, feche e-mails, silencie notificações e coloque o celular em modo avião ou em outra sala. Objetivo: fazer uma coisa significativa naquele bloco. Se surgir vontade de checar algo, anote na margem e continue. Pós-bloco, registre uma linha, o que foi avançado. Variações. Estudante, 2 janelas de 50 minutos separadas pelo almoço. Pai, mãe com filhos. Encaixe 25-30 minutos quando há assistência. Tarde, sono dos filhos. Profissional que lidera. Ao menos um bloco ininterrupto antes das reuniões. 3. Script de limites. Frases prontas. Ter frases prontas reduz o desgaste emocional e protege sua energia. Use formas simples, firmes e educadas. Exemplos. Hoje não consigo participar disso. Obrigado por entender. Eu preciso de um tempo para pensar. Posso responder mais tarde? Acho importante conversarmos, mas não neste tom. Vamos marcar quando for tranquilo. Atualmente estou focando em X. Não posso assumir essa tarefa agora. Prefiro não comentar sobre isso. Agradeço que respeite meu espaço. Como praticar? Diga essas frases em voz alta, uma vez por dia durante 7 dias. Ajuste para sua própria voz. O objetivo é que soe natural. Observe a ansiedade. Ela tende a diminuir com repetições. Modelos de mensagens escritas. Para reduzir contato digital. Oi, estou limitando mensagens fora do horário hoje para focar. Respondo amanhã cedo. Para reuniões desnecessárias. Obrigado pelo convite. Posso enviar um resumo por e-mail. E, se necessário, conversamos por 20 minutos. Monitoramento e registro, sem plateia. Você precisa medir para ajustar. Faça um registro simples e privado. Tenha uma folha ou um bloco com 30 linhas, uma para cada dia. Colunas mentais. 1. Cumprir a única ação? SN. 2. Bloco sem telas? Minutos. 3. Script de limite usado? SN. 4. Observação curta. 1 linha. Cada dia, marque e escreva uma linha. Se preferir, use um app de notas offline, sem compartilhamento. Semanalmente, reveja. Quantos sims na coluna 1? Se menos de 4 por semana, pergunte. Que barreira existe? Ajuste. Como reagir a recaídas sem autopunição? Recaídas acontecerão. Elas não significam fracasso, apenas informação. A forma estoica de lidar é corrigir sem teatro. 1. Observe sem julgamento. Descreva o que aconteceu, fatos, não a interpretação moral. 2. Pergunte: qual foi a distração? Que gatilho apareceu? O que poderia prevenir da próxima vez? 3. Ajuste ambiente. Se as redes dominaram, remova o app do celular por um tempo. 4. Faça uma ação reparadora imediata. 10 minutos de foco agora mesmo. Registre a conquista. 5. Não poste a recaída nem procure validação externa. Use o diário privado. Combinações poderosas, como montar argamassa. Não execute hábitos isoladamente. Combine-os para a sinergia. Antes da janela sem telas, faça a premeditation de 2 minutos para tirar ansiedades e entrar com clareza. Após o bloco de foco, faça 5 minutos de registro noturno, reforçando que você fez algo sob seu controle. Ao sentir vontade de reclamar, aplique a troca por pergunta e execute pelo menos uma pequena solução. Variante para quem tem agenda imprevisível. Se sua rotina muda diariamente, ancore hábitos a eventos fixos. Use o ato de escovar os dentes como sinal para os 5 minutos matinais. Use a volta do almoço como começo da janela sem telas curta. Associe o script de limite ao evento que costuma gerar conflito. Almoço com pessoa difícil, reunião semanal.
Roteiro de 30 dias. Sugestão prática dia a dia. Resumo funcional. Em vez de listar cada tarefa exaustivamente, aqui vai um padrão repetível e escalável. Dias pares. Foco em atenção. Janelas sem telas crescentes. 25, 45, 60, 90. Dias ímpares. Foco em coragem, limites, pratique um não ou uma conversa curta difícil. Todos os dias, 5 minutos matinais e 2 5 minutos de registro noturno. Toda semana, um dia sem redes ou sem métricas e um bloqueio de 90 minutos em dia escolhido. Esse padrão cria progressão e evita sobrecarga. Indicadores de sucesso real, não métricas vazias. Ignore contagem de likes. Meça. Quantas vezes você realizou a única ação do dia? Quanto seu foco aumentou? Minutos contínuos de trabalho. Sua energia ao final do dia, nota de 1 a 5. Quantas vezes disse não quando precisava, protegendo assim tempo para o essencial? Pequenas mudanças nessas métricas são sinais de real reconstrução. Lidando com exponencialidade social. Apego à aprovação. Se você tem o hábito de mostrar progresso por aprovação, aplique isso. Experimento de 30 dias offline. Produza, não poste. No dia 31, reveja seus resultados sem métricas públicas. Se precisar de apoio, escolha um confidente real, uma pessoa, não uma audiência, para prestar contas uma vez por semana. Repare a diferença entre produzir por aplauso e produzir por necessidade interna. Como escalar depois dos 30 dias? Ao final do ciclo, escolha 3 práticas para manter. 1. Janela sem telas diária. Minid 45, Idmin. 2. Ritual matinal de 5 minutos. 3. Limites claros com 2 pessoas ou situações que mais drenam. Planeje um ciclo de 90 dias. Mantenha as 3 práticas, ajuste intensidade e incorpore uma nova prática a cada 30 dias. Eis: leitura deliberada, exercício físico consistente, prática de conversar sobre sujeira emocional com terapeuta se necessário. Exemplos concretos de aplicação. 3 mini-casos. Estes são ilustrações não para emular perfeitamente, mas para ver como encaixar em vidas reais. Caso A. Trabalho remoto, prazos curtos. Situação: interrupções constantes por mensagens instantâneas. Plano prático: janela sem telas de 90 minutos pela manhã. Script para a equipe: estarei offline por X e mais, urgências no canal Z. Rotina matinal de 5 minutos para definir a única ação do dia. Resultado esperado: tarefas com menos atrito e sensação de progresso. Caso B. Estudante com TCC. Situação: procrastinação crônica e ansiedade. Plano prático: regra do primeiro passo de 5 minutos. 25-50 minutos de estudo com descanso. Premeditação antes de sessões de escrita. Registrar diariamente uma sentença escrita. Resultado esperado: diminuição da procrastinação e produção acumulada. Caso C. Pessoa em relacionamentos tóxicos. Situação: consumo emocional e perda de limites. Plano prático: script de limite aplicado em interações. Distanciamento programado. Menos contato por 30 dias. Tempo para avaliar efeitos. Use diário privado para mapear energia. Resultado esperado: clareza sobre quem contribui e quem consome, e espaço para decisões sábias. Perguntas para a revisão semanal. Reflexão estoica prática. Que amarra eu ataquei esta semana? Como me senti? Quando perdi foco? Qual foi o gatilho? Que limite funcionou melhor? Por quê? Qual foi a pequena vitória de hoje? E o que ela diz sobre quem quero ser? Mecanismos de reforço que não dependem de plateia. Recompense-se com algo que não envolva redes. Um café especial, um banho longo, 30 minutos de leitura. Tenha um objeto simbólico que represente o compromisso. Uma pedra, um elástico no pulso. Ao completar 30 dias,
Troque por outro objeto que simbolize avanço. Faça uma carta para si mesmo no dia 30, descrevendo como você era 30 dias atrás e o que mudou. Guarde a carta. Ferramentas comportamentais estoicas para sustentar disciplina. Memento mori breve. Lembrete diário que o tempo é finito. A ideia não é morbidez, é urgência produtiva. 3 respirações e pergunte: se hoje fosse único, qual ação faria? Técnica da visualização inversa. Imagine o que perderá se não agir. Não para paralisar, mas para motivar a ação prática. Recorde da virtude. Defina uma virtude para cultivar: coragem, temperança, sabedoria, justiça. Antes de agir, pergunte: isto é corajoso? É temperante? Como ajustar se seu ambiente resiste à mudança? Se colegas de trabalho, família ou amigos estiverem incrédulos, procure aliados. Explique brevemente: estou testando algo por 30 dias para melhorar foco. Volto a conversar sobre isso depois. Se não houver aliados, recorra ao diário privado e aos pequenos sinais de progresso. Ritual de reinício quando tudo desanda por alguns dias. 1. Parar por 24 horas. Diminua expectativas e faça só o essencial. 2. Limpeza de ambiente. Arrume mesa. Remova apps desnecessários. 3. Reaplicar pequenas vitórias. 10 minutos de foco. 5 minutos de premeditação. 1 não dito. 4. Reestabeleça o ciclo diário e siga leve. A identidade que você repete. Uma verdade prática. Você se torna aquilo que repete. Não é sobre um ato isolado, é sobre história repetida. Use afirmações de identidade curtas e práticas. Por exemplo: sou alguém que protege a atenção. Sou alguém que começa, ainda que imperfeito. Sou alguém que escolhe paz sobre aprovação. Repita mentalmente no início do dia de forma breve. Não publique. Guarde como contrato consigo mesmo. Como inserir amigos ou família sem transformar tudo em espetáculo? Se desejar apoio social sem performance, peça a uma pessoa próxima que seja seu confidente silencioso. Alguém que faça perguntas semanais sem distribuir conselhos em público. Combine uma simples mensagem offline semanal. Envio um ok se concluir meu objetivo. Um ok privado substitui likes. Checklist rápido para cada manhã. 5 minutos. Intenção. Plays, premeditação breve. Decida a janela sem telas do dia. Escolha a única ação do dia. Prepare script de limite caso precise. Anote no topo da página: preço que meu futuro paga hoje. Seja específico. Sinais de que a estratégia está funcionando. Mais dias com uma ação concluída do que não concluída. Sensação de energia crescente ao longo do dia. Redução de sensação de que o tempo passou sem nada. Menos necessidade de buscar a aprovação imediata. Palavras finais antes do compromisso prático. Relembrando a imagem. Água salgada corrói rocha milímetro a milímetro. Sua vida se desgasta do mesmo modo se você não age. Mas note o lado oposto. Gotas constantes também esculpem vales e abrem caminhos. A disciplina silenciosa que propus não é austera por si só. É o ato de escolher por quem você quer se tornar. Começar imperfeito é aceitar que os primeiros 5 minutos serão desajeitados. Esse é o ponto. Começar repetidamente cria identidade. Agora, o que fazer nos próximos 5 minutos? Ação imediata. 1. Pegue a folha onde você escreveu sua amarra e confirme uma única frase que resume sua intenção dos próximos 30 dias. 2. Configure seu telefone. Desligue notificações dos 3 apps mais interruptivos ou coloque em modo não perturbe por 90 minutos amanhã cedo. 3. Faça a premeditação de 2 minutos sobre a coisa que mais te paralisa. 4. Escreva a única ação do dia e comprometa-se a cumpri-la por 5 minutos agora. Se você já fez tudo isso, você deu os primeiros passos que transformam intenção em movimento. Antes de encerrar, algumas frases que pode repetir quando a voz interna arredia.
Começo por 5 minutos. Meu valor não depende de aplauso. Posso escolher minha resposta? Essas frases são ferramentas. Repita-as até que elas parem de ser palavras e passem a ser decisões. Se você aceitou o compromisso de não postar por 30 dias sobre o processo, mantenha-o. A disciplina que você cultiva longe do espelho é a que realmente molda caráter. Se concordou, ótimo. Você se aliou a si mesmo. Agora vem o último passo deste vídeo. Se este conteúdo te trouxe clareza e você quer continuar esse caminho com suporte, inscreva-se no canal e assista aos 2 vídeos sugeridos na playlist sobre estoicismo aplicado. Como construir rotina sem exposição. E premeditatio, preparar-se para a vida sem medo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um empurrão silencioso. E lembre-se, cortar amarras é um trabalho repetido. Cada dia conta. Escolha hoje, repita amanhã. E deixe que o tempo, bem usado, reescreva sua história.